O governo de Trump está desmantelando a agenda progressista em um tempo recorde. A esquerda na América Latina está assustada e teme que o efeito Trump vire uma onda. E o embaixador em Washington traz informações que deixam os ministros de cabelo em pé. Bom, pelo menos quase todos os ministros. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A ideia de um povo pobre em um estado rico não é novidade. Tem décadas de história. Na África, esse modelo imoral sempre deu certo para os poderosos. Isso porque a prosperidade é o pior inimigo de um ditador, enquanto a pobreza é sua maior aliada. É praticamente uma fórmula. Enquanto o povo sofre sem recursos, o poder político e financeiro do governo cresce. Você empobrecer o povo parece economicamente irracional, e é de fato irracional. Então, nesse sentido, tudo que o nosso governo está fazendo é irracional, mas politicamente já se sabe desde o tempo de Maquiavel que o sistema de poder mais estável, mais durável, mais difícil de derrubar é aquele no qual o governo seja rico e o povo seja pobre. O povo inclui todas as classes sociais, os ricos e os pobres são pobres em face do governo. Então, quer dizer, o que o governo atual está fazendo não faz sentido econômico. Mas, politicamente, ele está fazendo o melhor que ele pode para concentrar todo o poder na sua mão e se manter no poder, eliminando qualquer possibilidade de oposição efetiva. Não de oposição nominal, porque nós temos oposições nominais hoje. Tá certo? Ora, como é que se faz isso? Eu digo, a própria supressão do debate político já é isso. Então, por exemplo, hoje em dia, se você tenta descrever como que as correntes que hoje dominam o Brasil chegaram ao poder e como elas estão montando um sistema para se eternizar lá, as pessoas ficam tão espantadas de você estar explicando isso que elas dizem que é teoria da conspiração, quando vamos dizer, é ciência política elementar. Claro que com isso, o poder de mentir também cresce, gerando contínuas ondas de repressão. Para saber se seu país foi atacado por este modelo, basta olhar para o seu serviço público. Se ele estiver entre os piores do mundo, seu país já é uma ditadura. E aqui eu trago a definição. Esse aumento do poder estatal não resulta em melhorias na qualidade dos serviços públicos, nem na eficiência da gestão. Pelo contrário, o governo frequentemente utiliza essa força ampliada para consolidar um sistema em que as elites políticas e burocráticas se beneficiam, enquanto a população segue em situação de vulnerabilidade. Estamos nesse buraco desde 2008, mas devo destacar que isso não é uma exclusividade da América Latina. Sob um governo europeu que manipula as peças, a Europa vai se empobrecendo. E com isso o poder político vai se tornando cada vez mais forte e perverso. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz afirmou que liberdade de expressão não serve se for para apoiar a direita. Temos liberdade de expressão na Alemanha, mas não aceitamos se for para apoiar posições de extrema direita. Estamos falando de um fascismo que tem um apetite global e, curiosamente, ele quer crescer chamando seus opositores de fascistas. Nesse processo, a mídia é a primeira a ser tomada pelo Estado. No Brasil, por exemplo, é difícil aceitar que as verdades ditas por Nicolas sejam chamadas de fake news, enquanto as óbvias mentiras de Érica são tratadas como imprecisões. Como aceitar a publicação do tabloide de esquerda que afirma com naturalidade que Gilmar diz que STF derrubaria medidas do Congresso que avançam sobre a Corte? Uma das medidas que seriam derrubadas seria a que criaria mandatos para ministros do Supremo. E como aceitar a seletividade da bolha esquerdista, que visa defender apenas a sua liberdade de expressão? A agência de checagem e Sleeping Giants e grupos LGBT+, serão os convidados da AGU para debater políticas da Meta. O advogado constitucionalista André Marsiglia criticou.
No Brasil, a audiência pública serve para tudo, menos para debater. Convida-se uma claque que referenda a visão do governo, podendo-se após dizer que o ato público foi democraticamente legitimado, pois os setores da sociedade civil foram ouvidos. Mas a coisa piora. Entre os participantes, temos a filha do ministro Gilmar Mendes, que ganhou destaque no governo de Lula para regular a inteligência artificial. É curioso ver que, quando não há seletividade, a esquerda surta. Janones ficou indignado com a Meta por apagar as postagens com conotações nazistas. Assim como na Europa, o sistema quer aumentar o seu poder de Estado. E agora eles estão com pressa, pois a vitória de Trump significa uma brutal guinada à direita e à liberdade. Como Michael Schellenberg apontou, Trump derrotou os democratas moralmente, não apenas politicamente, e com isso trará a América de volta. Como havia apontado, haverá pressa para desmantelar o Estado progressista opressor. O Estado americano não financiará mais políticas inclusivas que buscam segregar as pessoas. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. A atuação da OMS na pandemia foi medíocre e sua complacência com a China foi amplamente denunciada. No Acordo de Paris não foi diferente. Um programa custoso e sem resultados, e também complacente com a China, o maior poluidor do mundo. Donald Trump perdoou manifestantes que invadiram o Capitólio em 2021. A decisão extingue pena de cerca de 1.500 réus do 6/1. E devo confessar que fiquei contente pelo fato de a CNN não ter os chamado de golpistas. O senador Flávio Bolsonaro compartilhou a emoção do Capitão Kina ao receber a notícia e afirmou que espera que o mesmo ocorra no Brasil. 4 years of fighting, 4 years of struggling, and I'm finally free. I don't even have the words to thank President Trump for what he's done for us. Trump também concedeu perdão a Beverly Williams, que foi presa por impedir um aborto. Isso sinaliza que Trump está lutando para resgatar o seu país. Porém, é claro que essa luta terá que ser estendida a outras nações. Caso contrário, a corrente fascista retornará. Os jornalistas do UOL questionaram o embaixador em Washington, Rubens Barbosa, sobre a possibilidade de os Estados Unidos suspenderem os vistos dos ministros do STF ou até de imporem sanções. Ele respondeu que isso provavelmente ocorrerá e ressaltou que, em março, o governo americano elegerá um secretário-geral conservador na OEA, o que terá implicação para a esquerda na América Latina. Ele também destacou que, se o governo Lula se posicionar contra, será um desastre. A Organização dos Estados Americanos não visa apenas relações comerciais. Ela também defende a democracia e o respeito aos direitos humanos. Bom, se nessa esfera ocorrer sanções, até a Europa poderá restringir indiretamente as negociações com o Brasil. O ex-secretário de Trump, Stephen Bannon, afirmou que pedirá sanções contra o Brasil por impedir Bolsonaro de ir à posse. Trump é reconhecido por aplicar tudo na mesma moeda. Então é difícil que os ministros sigam com os seus vistos válidos nos Estados Unidos. No Brasil, o vírus do progressismo já contaminou todo o corpo e talvez não tenhamos força para salvar o país. Entretanto, através de um pacto federativo, poderemos reconstruí-lo das cinzas. Mas surge uma dúvida: esse pássaro será fecundado pela direita conservadora ou pelo centrão? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho
para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.